Olá, boa tarde, seus ouvintes. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Dr. Porfírio Carvalho, que é candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Partido Socialista. O Dr. Porfírio de Carvalho é natural de São Gonçalo de Amarante, reside em Oliveira de Frades, tem 51 anos, é funcionário do Ministério da Saúde, AR Centro, técnico superior licenciado em Gestão de Recursos Humanos, bacharel em Administração Autárquica e mestre em Gestão Pública, e é atualmente também vereador da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Doutor, muito boa tarde. Sendo doutor atualmente vereador da Câmara Municipal, certamente que tem uma posição privilegiada para nos dizer, enfim, qual é a situação do Conselho e que pontos positivos e, embora de uma maneira muito geral, que pontos positivos ou negativos ou menos bons o doutor encontra nesta gestão do PSD. Bom, antes de mais, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Lafões e dizer-lhes que é com o maior dos prazeres que estou aqui a tentar esclarecer as dúvidas que haja e dar-lhes conta daquilo que é o programa do Partido Socialista, daquilo que nós pretendemos para Oliveira de Frades e para o qual queremos envolver as pessoas para que as suas condições de vida, para que a sua expectativa relativamente ao futuro possa melhorar e para a qual nós estamos absolutamente disponíveis. Relativamente à questão que me coloca, efetivamente eu sou o vereador da Câmara Municipal, cargo que desempenhei durante este mandato, portanto durante 4 anos. Com isso eu tenho acompanhado a situação do Conselho e digamos que a situação do país. Oliveira de Frades há 4 anos era um concelho pujante em termos de economia, assentava as suas energias na zona industrial, uma grande zona industrial com empresas fortes, dinâmicas, com uma capacidade de absorção de praticamente toda a mão de obra do Conselho. Em Oliveira de Frades não havia desemprego e hoje a situação efetivamente é diferente. A aposta nas grandes empresas, nos grandes lotes, nos grandes loteamentos industriais já não conseguem atrair as pessoas e as empresas que estão com dificuldades de acesso a crédito, de escoamento de produtos, enfim. O que eu quero dizer com isto é que a realidade em Oliveira de Frades hoje é bastante diferente do que era há 4 anos. E isso exige novas políticas e a circunstância é de um novo paradigma que faz com que também os atores políticos, os atores de desenvolvimento do Conselho tenham uma visão diferente daquilo que querem para o Conselho e uma sensibilidade também diferente relativamente às pessoas que agora estão efetivamente numa situação muito diferente da que era há 4 anos. Deixe-me só dizer, a título de exemplo, que aquilo que eu referi relativamente ao desemprego, que não existia, verificamos hoje, ou era praticamente nulo, verificamos hoje que nas camadas jovens o desemprego cresceu no último ano cerca de 80%. Isso quer dizer que os jovens têm hoje dificuldade de aceder ao mercado de trabalho. Portanto, uma circunstância diferente, uma realidade diferente e que implica também uma atitude e ações diferentes daquelas que até aqui foram tomadas e pensadas por Oliveira de Frades. Então, se for eleito, Sr. Doutor, que medidas mais urgentes é que iria tomar assim de imediato, Sr. Doutor? Bom, as medidas mais urgentes têm que ser viradas exatamente para as pessoas, porque as pessoas, não tendo sido aquelas que mais contribuíram para a situação que estamos a viver, são efetivamente aquelas que mais estão a sofrer com o impacto desta crise que é transversal ao país e, de certa forma, à Europa, mas que em Oliveira de Frades tem uma acutilância maior, uma vez que assentava numa economia que hoje está em dificuldades. E, portanto,
As medidas têm que ser pensadas neles, têm que ser pensadas nas pessoas, têm que ser pensadas nos jovens, onde o executivo camarário tem que, tendo uma atenção especial, tem que colaborar para que eles possam ter acesso a uma atividade. Eu sou daqueles que, como lhe dizer, não me parece que as câmaras tenham que empregar pessoas. Também foi uma política muito seguida por muitas câmaras de crescer, fazerem do emprego quase que uma arma política e uma forma de conquistar votos, mas isso hoje também já não funciona. As câmaras não têm que empregar mais gente, algumas delas têm até gente a mais. O que as câmaras têm que fazer, e o que eu quero fazer em Oliveira de Frades, é disponibilizar aquilo que são os recursos da Câmara para que os jovens tenham a possibilidade de criar o seu próprio emprego, de criar a sua própria empresa. E mais, isto naquilo que diz respeito aos jovens e à possibilidade de eles serem felizes e de conseguirem ter uma profissão, uma atividade em Oliveira de Frades e fixar-se, mas também às próprias empresas. Também temos de ter políticas para as empresas, políticas de apoio, de incentivo, àquelas que estão dispostas a criar postos de trabalho. Isso passava concretamente por que medidas, doutor? Isso passa concretamente por medidas como de abaixamento das taxas de licenciamento, passa por medidas como o abaixamento, ou mesmo, nós defendemos mesmo para as pequenas empresas, pelo fim da derrama, um imposto que penaliza muito as empresas, e passa ainda pela disponibilização daquilo que são os meios da autarquia ao serviço daquilo que são as necessidades das empresas e, portanto, meios esses que a Câmara deve ter ao serviço das empresas sempre que seja necessário. Portanto, digamos que uma vertente virada para a criação e fixação dos jovens no Conselho, uma vertente virada para as empresas e, deixe-me que lhe diga, também para as famílias. Oliveira tem que conseguir manter as famílias e captar algumas para lá, e isso também é possível através do desenvolvimento harmonioso daquilo que é o Conselho, portanto, e também aqui uma questão também que tem a ver com os impostos, até o próprio IRS, que a Câmara arrecada, como sabe, um imposto que é retirado daquilo que é o trabalho das pessoas, e ficando a Câmara com 5% desse imposto. Se a Câmara não ficasse com esse imposto, pelo menos na sua totalidade, e deixasse esse dinheiro na bolsa das famílias, isso permitiria que as famílias passassem de repente a ganhar mais, porque pagavam menos impostos. E nós entendemos, e eu entendo, que neste momento as famílias precisam de dinheiro do lado deles e têm capacidade para o gerir, precisam de ter lá deles. Nós temos que abdicar um pouco do imposto que lhe estamos a ir buscar ao bolso e deixar que ele fique no bolso das famílias para que elas giram aquilo que são as suas necessidades, que neste momento são necessidades acrescidas. Mas em relação à derrama, doutor, a derrama normalmente atinge apenas as grandes empresas, não é? Empresas que têm um determinado valor de faturação e de rendimento. Acha que deveria isentar também aqui as grandes empresas deste imposto? Não, disse bem, normalmente a derrama atinge apenas as grandes empresas, mas em Oliveira de Frades não é assim. Em Oliveira de Frades a derrama atinge todos, mesmo aqueles cujo volume de faturação é inferior a 150 mil euros. E, portanto, quanto a esses, o que nós dizemos é acabar com a derrama. Esses não podem pagar a derrama. Quer dizer, uma pequena empresa cujo valor de faturação, estamos a falar de lucro, estamos a falar de faturação, é inferior a 150 mil euros, estar a sobrecarregar com um imposto quando já pouco fica para aquela família, muitas vezes empresas familiares, nós queremos que esses não paguem. Esses não podem pagar. Em Oliveira de Frades pagam. Em Oliveira de Frades pagam. E queremos que as empresas maiores, as médias empresas que temos no Conselho, queremos também ajudá-las, e aí nesse caso nós não podemos passar para a derrama zero, porque
a autarquia também precisa de alguns recursos, e recursos até para investir na Pois própria zona industrial e neste auxílio também às empresas e às famílias. Portanto, mas mesmo para essas nós pretendemos baixar alguma coisa dentro daquilo que for possível, baixar um pouco na derrama. Agora, nas pequenas empresas, em Oliveira de Frades, paga-se derrama e nós queremos que deixe de pagar derrama. E depois, doutor, baixando estes impostos, o doutor já falou, como é que a Câmara vai obter rendimentos? Tem uma redução aqui de realmente da receita, naturalmente que terá um programa também de investimentos, as transferências do Orçamento Geral do Estado também têm vindo a diminuir. Como é que o doutor resolve esta questão? Bom, isto em economia, os recursos são sempre escassos, não é? Quer dizer, ninguém anda a nadar em dinheiro, ou pelo menos nesta altura não. Já há tempos houve em que se calhar nem se sabia muito bem o que é que se devia fazer, mas agora não. Nós temos que, sempre que nós pensamos em diminuir na receita, nós efetivamente temos que, isto é quase como o lençol da cama, não é? Quer dizer, quando um puxa, o outro em princípio fica descoberto, mas não tem que ser assim. E neste caso da economia não tem que ser assim, porque não é difícil. O que nós temos que fazer é, se nós, as medidas que eu proponho para auxiliar as pessoas, as famílias e as empresas passa por uma redução nas receitas municipais, para eu conseguir compensar isso, o que eu tenho que fazer é poupar naquilo que são gastos excessivos da Câmara. Tenho que pensar muito bem naquilo que são as opções estratégicas do município, onde é que vai investir, para que não desperdice. Portanto, nós temos é que atacar o desperdício e temos que pensar muito bem nas ações a desenvolver antes de as executar. No outro dia, deixe-me que lhe diga, alguém comentou que eu aparecia numa fotografia de braços cruzados e dizia-me que uma pessoa de braços cruzados não faz nada. Eu disse logo que discordava e continuo a discordar, porque é bom que se cruze os braços antes de agir, porque quando se cruza os braços nós estamos a pensar no que vamos fazer. E o pior que se pode fazer, e que eu tenho visto, e isso em Oliveira de Frades vê-se relativamente fácil, é fácil de observar, o que se faz muitas vezes é, não se parou para pensar, cruzando os braços, fez-se, e depois teve que se desfazer. São duas despesas grandes, e cujo resultado é voltar exatamente ao mesmo ponto onde estávamos antes. Portanto, as opções estratégicas têm que ser bem pensadas, na aposta nas pessoas e na economia que nós temos que incidir as nossas energias, é para aí que temos que encaminhar aquilo que são as nossas receitas, os nossos meios financeiros, porque isso é que é reprodutivo. Mas tem algum setor, doutor, onde possa fazer a redução de custos já pensado ou... Claro, ou acha que não... Tenho uma série deles, olha, posso lhe dizer, já dei este exemplo, que nos gabinetes de apoio gasta-se imenso dinheiro, há uma série de gente, de amigos que são contratados. Vai dispensar os gabinetes de apoio, é? Vou dispensar pessoas, o gabinete de apoio vou constituí-lo com funcionários. A Câmara tem funcionários qualificados, tão bem qualificados ou mais do que aqueles que ocupam os lugares do gabinete de apoio. Portanto, não acha que a estrutura do pessoal está bem dimensionada para a autarquia, doutor? Não. Ou terá que haver ajustes ainda? Não acho, eu acho que tem que haver ajustes, mas ainda antes dos ajustes ao pessoal, deixe-me dizer-lhe que há outros sítios, quer dizer, no gabinete de apoio não consigo buscar dinheiro para isto tudo, não é? Vou buscar algum, isto era uma demonstração de que eu quero, às vezes é nestas pequenas coisas que a gente mostra que está a queimar as gorduras, que está a retirar aquilo que não é necessário. Mas posso lhe dizer, por exemplo, que a Câmara de Oliveira de Frades gasta imenso dinheiro em projetos que manda fazer fora, há gabinetes que ninguém conhece, de Lisboa, de Coimbra, coisas assim do género, mas a Câmara de Oliveira de Frades tem bons técnicos capazes de fazer esses projetos. Portanto, o que eu farei é pôr os funcionários da Câmara que são qualificados para esse tipo de funções, pôr os funcionários da Câmara a fazer planeamento, pôr os funcionários da Câmara a fazer projetos para a autarquia e para os cidadãos. E, portanto, eu aí consigo logo
uma economia considerável. Também naquilo que é a utilização dos meios, de transportes, das viaturas, enfim, há uma série de questões que têm que ser devidamente ponderadas e geridas como deve ser, consigo uma economia considerável que possa afetar. Deixe-me dizer que em Oliveira de Frades o senhor não consegue saber quanto é que se gasta em luz e em gás nas piscinas municipais ou no parque desportivo. Isto parece um paradoxo. Então, uma Câmara que deve ser gerida com rigor e não sabe quanto é que se gasta num equipamento ou noutro, que são completamente diferentes. Um está ao serviço de um clube, o outro está é um equipamento municipal. Tem procurado saber. Claro, para lhe estar a dizer não isto, eu sei. Não obteve resposta? Não, eu não tenho resposta porque não existe resposta. Isto é que é caricato. Sabe porquê? Porque os consumos de gás e os consumos de energia destes dois equipamentos só têm um contador. Portanto, eu não consigo saber se devo dizer às pessoas que utilizam o parque desportivo que têm que ter alguma ponderação, que têm que utilizar com mais rigor os equipamentos, o espaço, ter cuidado com a luz, atenção ao gás. Não consigo saber isso, não lhes posso dizer isso, porque eu não sei se esse gás é gasto lá. Também não sei eu sei qual é o valor da receita nas entradas das piscinas, mas não sei qual é o valor da despesa. Eu tenho que saber. As piscinas, elas estão a serviço da comunidade, mas a comunidade paga uma quantia para entrar lá. Eu tenho que saber se as piscinas estão, se eu preciso subir ou não, ou baixar até, o preço das entradas, mas eu para isso preciso saber quais são os gastos. Mas sendo os gastos comuns, só um contador para o gás, para dois equipamentos e um contador para a luz, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer nada disso. Ora, isto é rigor. Eu quero gerir a Câmara com rigor. Eu quero saber quanto é que se gasta num lado, quero saber quanto é que se gasta no outro e quero que só se gaste aquilo que é essencial para que me sobre, para que me sobrem meios financeiros para aplicar naquilo que eu acho que é importante e que é reprodutivo. São as pessoas e a economia. E em termos do quadro pessoal, Dr., acha que está devidamente dimensionado para o Conselho ou a Câmara tem uma estrutura muito pesada nesse campo? Olha, não é uma pergunta fácil de fazer, mas não tem uma resposta muito fácil. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque aquilo que são os funcionários da Câmara de Oliveira de Frades, eu conheço, eu trabalhei lá há muitos anos, eu acho que estão razoável, que a Câmara está, em termos de dimensão, o pessoal está razoavelmente dimensionada para a população. Não é uma Câmara com um excesso de funcionários. Há alguns que estarão desaproveitados ou aos quais não lhe é exigido tudo aquilo que eles seriam capazes de desempenhar. Mas o problema não é só esse, é que hoje em dia, na Câmara de Oliveira de Frades, o senhor é capaz de ver um motorista a conduzir um caminhão e pensa que ele é funcionário da Câmara, ele é funcionário de uma junta de freguesia. O senhor é capaz de ver um professor a dar aulas nas atividades extracurriculares, as conhecidas AECs, nas escolas, portanto, aos nossos jovens do Conselho. Pensa que eles foram contratados pela Câmara Municipal, mas não foram, eles foram contratados pela Misericórdia de Oliveira de Frades. Portanto, está a ver, não é fácil eu responder-lhe porque há uma série de entidades a contratar gente para o município. Estão ao serviço do município, não são contratados pelo município. Lembro-me agora de outro, por exemplo, os funcionários para as escolas e para os jardins de infância, os auxiliares da ação educativa, a maior parte deles está contratada pelo agrupamento de escolas. Portanto, se somar todos, são muitos, são demais. Se somar todos, são demais. Portanto, há que repensar este tipo de contratos fantasma, estranhos. Quer dizer, eu acho que não faz muito sentido, não sei qual é a sua opinião, mas quer dizer, não faz muito sentido a Misericórdia contratar os professores para dar aulas na escola e depois a Câmara transfere uma verba para a Misericórdia como se fosse uma verba para apoiar a Misericórdia.
com a qual ela paga os ordenados. Não é uma verba para apoiar a misericórdia, é uma verba para pagar o salário dos professores. Portanto, há aqui uma mistura entre instituições que é bom que termine, e comigo termina seguramente, e aí eu vou-lhe conseguir responder com exatidão os funcionários que estão ao serviço da Câmara são ou não são suicídios. Aqueles que são contratados pela Câmara, que são funcionários do quadro da Câmara, parece-me, estou convicto de que não são mais. Doutor, há pouco falávamos na questão da zona industrial. O município fez há pouco tempo a requalificação da zona. O doutor acha que ainda é possível atrair mais investidores para Oliveira de Frades? Ou acha que realmente aquela zona já está suficientemente completa, digamos, de empresas? Bom, eu acredito que quando a economia começar a funcionar, quer dizer, Oliveira de Frades não é propriamente uma ilha. Oliveira de Frades é uma porção de território e população no todo nacional. Eu penso que atualmente é muito difícil um concelho ou uma zona industrial atrair investidores. Portanto, isso acho que é facilmente perceptível por todos. Agora, eu penso que o Oliveira de Frades ainda pode continuar a apostar nisso. Embora que creio ser mais viável a tal aposta num novo paradigma de criação de nichos de pequenas empresas, de disponibilização de espaços para a instalação de empresas viradas para as novas tecnologias, em que o município disponibiliza um espaço, um equipamento, comparticipa até em algumas das despesas de funcionamento. Eu acho que temos que quase como que recuar um pouco no tempo e voltar atrás, agora pensando que o tempo é outro. A possibilidade de Oliveira de Frades captar grandes empresas hoje em dia não é fácil. Mas eu queria só dizer-lhe que penso que isso não nos deve demover de continuar a melhorar a zona industrial. Ela precisava... Mas justificou-se esta requalificação? Esta requalificação justificou-se, como é evidente. A zona industrial ainda tinha muitas estradas em terra batida. A zona industrial tinha zonas onde não havia saneamento a funcionar. A zona industrial precisava de um investimento e, portanto, isto que foi feito, que é uma obra que foi financiada pelo quadro comunitário, era necessário. Isso era necessário. Portanto, acho que sim, nós só conseguimos atrair gente para Oliveira de Frades, para a zona industrial e para a vila e para as aldeias. Só conseguimos atraí-los se tivermos condições. Se não tivermos condições, não atraímos. Né? Estamos, seguramente, como eu, conhece muitas zonas industriais onde as infraestruturas estão lá todas montadinhas, tem água, tem luz, tem saneamento, tem tudo. Não tem empresas, né? Portanto, a gente conhece isso. O Oliveira de Frades ganhou uma certa dinâmica que não pode perder, mas que tem que, nesta capacidade de atrair grandes empresas, neste momento, eu penso que nem Oliveira de Frades, nem ninguém. Não é? Doutor, em termos das necessidades básicas, doutor, considera que o Conselho, a rede viária, o saneamento, o abastecimento de água, que o Conselho já está devidamente com estas necessidades satisfeitas, doutor? Bom, eu acho que também isso é um trabalho que, se calhar, nunca se chega a satisfazer a 100%. Vamos por setores. O setor da água. O setor da água, houve uma aposta deste Executivo de estender a rede da água. Era necessário, de facto. Havia muitas zonas do território de Oliveira de Frades que não tinham água. Portanto, isso era um trabalho que tinha que ser feito. Mas, lá está, não se cruzou os braços para pensar antes. E, em termos de prioridades, o que havia que fazer era, primeiro, garantir água de qualidade. E isso não se fez. Nós temos um metar. Essa tem sido, aliás, um cavalo de batalha do doutor, não é, doutor? Exatamente. Como é que estamos neste campo? Tem sido um cavalo de batalha que começava a ter... Ainda não está resolvido. Meter tribunais, foi metido um processo de crime por difamação. Não, isso foi tudo arquivado. O que o juiz, a sentença judicial diz é que as pessoas são livres de dar a sua opinião
são livres de manifestar a discordância relativamente ao... Mas era certo que a Câmara estava a comprar, o setor, suponho que era acusado de ter dito que a Câmara comprava água para fornecer. Acusaram-me disso, mas eu nunca disse isso. Não é? O que eu disse é que as análises da água, o que a água apresentava publicamente, essas análises eram feitas por uma empresa certificada, empresa essa que não era a empresa que fazia a colheita. E nas próprias análises, em rodapé, diz muito claramente que a empresa não garante os resultados expressos nas análises em virtude de não ser ela a fazer a recolha. Portanto, digamos que era isto que eu dizia. E dizia isto porque era voz comum e, quer dizer, e continua a ser. Eu acho que a água hoje é pior que há 4 anos, já está a ser vendida. Era voz comum que não fazia sentido como é que é a água, tendo cor, tendo cheiro, causando alergias, enfim, como é que, quer dizer, aquelas análises dão sempre uma água de excelente qualidade. Portanto, isso nós achávamos que não podia ser portanto, era isso que nós dizíamos, mas dizíamos com uma preocupação, e a nossa preocupação, e continuando a dar-lhe aquela resposta à questão que me colocou, a nossa preocupação era a saúde das pessoas. O que nós queremos, um dos meus sonhos, não sei se vou consegui-lo, mas um dos meus sonhos é dizer às pessoas, garantir às pessoas, e à frente delas até eu fazê-lo, dizer às pessoas que podem e devem beber a água que o município lhes vende. Não comprem, o que eu quero é dizer às pessoas assim, não comprem água em garrafões. Mas acha que essa não é uma preocupação? Como eu dizia antes, ou como diziam, não é isso. O que eu quero é que as pessoas bebam a água que sai na torneira e tenham a certeza que ela é tão boa ou melhor do que aquela que elas vão buscar aos fontanários. Que essa que não é uma preocupação da Câmara atual, doutor? Pois, se fosse distribuir água com qualidade? Não, eu acho que não. Eu acho que não é, sinceramente. Se fosse uma preocupação da Câmara, essa teria sido uma das prioridades da Câmara. E, portanto, quer dizer, atualmente, eu penso que, quer dizer, esta minha luta também teve algum ego na própria Câmara, quem está à frente dos destinos da Câmara, porque a Câmara candidatou agora a construção de uma nova estação de tratamento de água. E portanto, é possível agora, ou vai ser possível, quando a estação de tratamento de água estiver feita, vai ser possível distribuir água com qualidade. E portanto, digamos que a Câmara parece que percebeu que afinal deveria investir nisso. Mas o problema estará só na estação de tratamento, doutor, e em termos da rede de distribuição? Também, claro, também nós em Oliveira Ferreira, outra coisa, também fui acusado na altura de alarme público e tal, por as pessoas muito preocupadas, porque eu disse que algumas das condutas de água ainda eram daquelas em fibrocimento. Fibrocimento é amianto é cancerígeno, não é? Portanto, ainda há as da Vila, as condutas da Vila de Oliveira de Frades, uma parte significativa das condutas de Oliveira de Frades, uma outra já foram sendo substituídas à medida que vão rebentando e tal, mas uma boa parte das condutas da Vila de Oliveira de Frades são condutas de fibrocimento, portanto, em fibrocimento e, portanto, com ambiente. É evidente que isso também tem que ser feito. Lá está, uma das prioridades. Portanto, a prioridade naquilo que diz respeito à água não era levar água de qualidade duvidosa a todos os pontos do concelho, era antes de espalhá-la, podendo até estar ao alargar a rede, não estando água em condições, poder até vir a causar alguns danos à população. Portanto, a primeira coisa que tinham que fazer era a construção de uma estação de tratamento de água que garantisse água de qualidade, e era a substituição das condutas e das tubagens da rede pública, para que as pessoas tenham a certeza e a garantia de que podem beber água em condições. E esse é um dos meus sonhos, e vou lutar por ele enquanto tiver forças. Há algumas indicações de que quem está à frente do município neste momento vai percebendo isso, porque agora também está a apostar nesta vertente, mas tarde. E em termos das captações, doutor,
Oliveira de Frades tem água suficiente? Sim. Ou é necessário fazer novas captações, doutor? O Oliveira de Frades tem qualidades ímpares em termos de ambiente, de paisagem, de floresta, de gastronomia, de bem receber, tem imensas qualidades que nós temos que potenciar, eu quero potenciar, e o meu projeto é vocacionado para isso, mas também tem essa qualidade. O Oliveira de Frades tem água para dar e vender. Aliás, não é por acaso que existe um acordo já entre a Câmara de Oliveira e a Câmara de Vozela, no sentido de que, caso Vozela venha a precisar de água, nomeadamente para aquelas freguesias que ficam junto ao rio Alfosqueiro, possam vir buscar água a Oliveira de Frades. Oliveira de Frades... A autorização da barragem das Cainhas. A autorização da barragem das Cainhas, construída, como sabe, já há muitos anos. Mas também tem havido aí uma certa polémica em relação à questão da barragem das Cainhas. Pois sim. Qual é a vossa posição? Pois, em relação à barragem das Cainhas, é assim, a barragem das Cainhas, o leito do rio foi limpo, não foi há muitos anos, há uns 8 anos, enfim, mas há sempre alguma deposição, lamas, e implica alguma manutenção. Mas a manutenção que foi feita agora foi levada ao extremo, quer dizer, o que se fez foi secar a albufeira das Cainhas. Quer dizer, não é por acaso que a água que hoje os municípios de Oliveira de Frades consomem vem de Estris e é transportada em caminhões cisterna de bombeiros. Eu já vi Mangualde e de outros, e de Vozela, andam muitos caminhões. Parece que a Câmara, disseram isto, não tenho certeza, mas que até a Câmara comprou uma cisterna, assim, já fora de prazo, também para transportar água. Agora, o certo é que a água que hoje se está a consumir em Oliveira de Frades não é das Cainhas, são caminhões de cisterna, não sei o preço disso, imagino que aqueles caminhões devem gastar aí, carregados de água a subir ali, por distritos acima, uns 80 litros ou 100, 90, sei lá, deve dar à volta disso. Portanto, isso não sei que custos é que isso está até para a Câmara, mas a água que se bebe hoje em Oliveira de Frades é captada por caminhões de cisterna em distritos e depois é injetada diretamente naquilo, aqui impropriamente se chama estação de tratamento de água, porque ela não trata nada, e depois é puxada para os depósitos e distribuída. Bom, portanto, mas quando a albufeira voltar a encher, Oliveira tem água para fornecer aos municípios e é como digo, e tem água para fornecer até a concelhos vizinhos que necessitem. E isso aí sim, isso é bom. Isso é uma obra já de há muitos anos. Doutor, não é se calhar a altura agora de ter secado a barragem. Agora estamos a pagar essa fatura. Portanto, sabe que a solução podia ter sido outra, é? Claro que sim. Claro que podia ter sido outra, sem o prejuízo das pessoas estarem a beber esta água agora, que anda a ser transportada nos caminhões de cisterna, e sem necessidade deste custo muito acrescido que tem água para chegar à nossa casa por causa deste transporte, e com outra qualidade. Acho que sim, não era preciso ter feito isto, foi feito fora do tempo. Isto não era na altura em que se gasta mais água, em que há o caudal de água também é menor, que isto podia ter sido feito. E aliás, podia-se até ter cautelado alguns prejuízos ecológicos, nomeadamente com os peixes que morreram todos, enfim, mas isso há para aí já umas coisas sobre isso. Penso que até há algumas ações em tribunal contra a Câmara por causa disso, mas isso não sei exatamente qual é o ponto. Eu vi lá os peixes mortos e grandes e também achei que certamente se podia ter feito alguma coisa para que não acontecesse aquela morte de tudo que era piscícola naquela albufeira. Doutor, em relação à recolha dos resíduos sólidos urbanos, a Câmara deixou de estar ligada ao Plano Alto Beirão nesse aspecto, passou a fazer a recolha diretamente. Acha que essa foi uma boa solução e, se for eleita, continuará a manter esta recolha feita diretamente pela Câmara, doutor? Algumas... eu não sou contra tudo aquilo que se faz. Aliás, essa questão da recolha dos lixos, eu defendia antes de Luís Vasconcelos chegar à Câmara. Aliás, eu fui autor até ou coautor de um estudo, precisamente, que incidia sobre
os custos e os benefícios que a autarquia teria em deixar em passar a fazer a recolha dos lixos. E o nosso entendimento na altura é que não só pouparia alguns meios, como podia afetar alguns funcionários ao desempenho destas funções. Se não o fizesse, mesmo que tivesse que empregar alguma mão de obra, empregava mão de obra local e não de Tondela. E, portanto, nós, com relativa facilidade, percebemos que, apesar de algum investimento inicial, os benefícios eram maiores. Para além de uma outra vertente que também era importante, que é o facto de o controlo desse serviço passar a ser feito diretamente pela autarquia, portanto, as reclamações, digamos assim, o controlo do serviço era muito mais próximo. Era muito difícil falar com o Porto de Verão sobre esse tipo de coisas, de colocar mais uns contentores, de fazer as limpezas dos contentores, de alterar as rotas, enfim. E nós tínhamos a convicção de que aquilo que nos vinha faturado muitas vezes não seria exatamente aquilo que era recolhido, porque não havia pesagens. Eram umas estimativas e as estimativas tendiam sempre a crescer. Portanto, isso era um estudo já dessa época e, portanto, só para dizer que eu concordo com a recolha feita pelo município, desde que seja feita um controle rigoroso do serviço que é prestado e sejam atendidas as queixas, as reclamações, as sugestões das pessoas relativamente ao serviço. Portanto, esta era a sugestão, não alterará nada? Não, relativamente a isso, eu acho que a alteração seria no sentido de aperfeiçoar mais esse tipo de serviço, mas não retirá-lo da Oliveira de Frades, isso não. Os lixos, sim, os lixos mandá-los para o Planalto. Para o Planalto. Doutora, muito bem, nós vamos fazer aqui um curto intervalo e retomamos já a nossa conversa. Seus ouvintes, vamos interromper então aqui a nossa entrevista com o Dr. Porfírio Carvalho, que é o candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Partido Socialista, e voltamos já dentro de momentos. Ora, seus ouvintes, temos aqui uma pequena interrupção devido à falta de energia elétrica e retomamos então a nossa entrevista com o Dr. Porfírio Carvalho, que é o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Doutora, falando agora na questão da rede viária, que posição é que o doutor pretende tomar se for eleito em relação à evidente degradação da Estrada Nacional 16 que atravessa o Concelho numa grande parte, doutor, e que parece-me que está muito, muito degradada? E uma vez considerando que isto é uma estrada que ainda está sob a tutela das Estradas de Portugal, não é? Sim. Vamos lá ver. As Estradas de Portugal não se importam nada de entregar a Estrada Nacional 16 ao município. Mas os municípios também, e neste caso Oliveira de Frades, não se pode resignar a aceitar a Estrada Nacional 16 no estado em que ela se encontra. Agora, uma coisa é certa, a Estrada Nacional 16 é a verdadeira via estruturante que liga os três concelhos. É a via estruturante para Oliveira de Frades, mas também para os concelhos de Lafões, Gozela, São Pedro Sul e Sever de Brugão. Portanto, é sobre esta estrada que nós devemos incidir as nossas energias para que ela seja requalificada por parte das Estradas de Portugal e depois, então, o município assumi-la como sua e fazer a sua gestão. E aqui tem que haver um jogo de influência, tem que haver um trabalho de pressão junto da administração central para que a estrada seja requalificada, e quando eu digo requalificada, ela tem que ser não se trata só de tapar buracos, trata-se também de corrigir o traçado e melhorá-lo de forma a que ela sirva melhor às populações. As maiores freguesias de Oliveira de Frades são Ribeiradio, isto começando do lado de Sever de Boca para Oliveira de Frades, portanto é Ribeiradio, Arcozelo das Maias, Pinheiro de Lafões e depois Oliveira de Frades, e depois segue-se a estrada
em direção a Vozela, passando por Souto de Lafões e São Vicente de Lafões, mas estas grandes freguesias do lado mais atlântico são as grandes freguesias, são aquelas que têm maior população essa que se fixa muito perto, digamos que as povoações são muito perto da Nacional 16 e, portanto, e algumas ramificações depois para as respectivas residências, mas sempre a partir da Nacional 16. Por isso, o nosso entendimento foi sempre que era aqui que devia haver a grande aposta por parte do município para que esta estrada efetivamente tivesse condições para que as pessoas de Arcozelo das Maias, de Ribeiradio e de Pinheiro chegassem com rapidez e segurança à sede do Conselho e prosseguissem até, se fosse caso disso, para os restantes conselhos pinheiros. Portanto, aqui a resposta é simples. O empenho o meu empenho vai ser uma prioridade do Presidente da Câmara será seguramente apostar na requalificação dessa estrada, mesmo que o município tenha que comparticipar, o que também será natural, mesmo que o município tenha que comparticipar na execução dessa obra, mas essa é uma das prioridades. E deixe-me que lhe diga, ao contrário daquilo que é denominado, tem vindo a ser denominado de via estruturante, que foi uma estrada onde este Executivo gastou a maior fatia dos fundos comunitários que cabiam a Oliveira de Frades, e gastou-os rasgando uma estrada pela montanha, que sai da zona industrial de Oliveira de Frades e parte em direção a uma zona onde não existem populações, não há habitações, não há vida, atravessa a serra do Ladário, e que depois chega também a Arcozelo das Maias. Mas essa via estruturante gastou-se rios de dinheiro, uma estrada que foi executada há pouco tempo e que, se o meu amigo lá passar, verificará, quer dizer, que está degradada, ela ainda não está concluída, já está cheia de buracos, mas retirou recursos para outras obras que, lá está, em termos das prioridades, seriam essenciais. Há quem diga, e eu tenho ouvido defender, que essa estrada poupa aos cidadãos a passagem num pórtico. É uma coisa engraçada, mas o que é engraçado é que essa estrada, o que ela faz é dar uma volta maior para chegar ao pórtico. É claro que uma estrada nova será mais rápido para chegar à A25, mas mais longe, e já havia acesso à A25 por aquela zona de Reigoso. Aliás, uma parte do traçado que foi requalificado em direção à A25 sobrepõe-se àquele que já existia, portanto isso não é desculpa. Infelizmente gastou-se ali muito dinheiro que fez falta para outras obras que efetivamente considero mais prioritário, inclusivamente para a Nacional 16, onde o município, se o Estado não tivesse a totalidade das verbas para requalificar, poderia ter comparticipado ou até candidatado conjuntamente. E em relação ao resto da rede viária do Conselho, Doutor, você está devidamente satisfeito com... Não, satisfeito não. Sabe, a rede viária... Com alegações que ainda não são necessárias. A rede viária do Conselho foi feita... Houve uma política aqui há uns anos de rasgar muitas estradas. E, efetivamente, digamos que em termos de quantidade de estradas, de acessos, o que está feito é suficiente. A questão é que essas obras normalmente foram obras eleitoralistas e, portanto, a ideia era pavimentar muito e depressa e, portanto, quando se faz muito e depressa, faz-se mal. Essas estradas não tiveram na sua base projetos, essas estradas não levaram os drenos que deviam levar por causa das águas, essas não levaram uma caixa antes de levar o alcatrão, o tapete, e, portanto, são estradas cujo prazo de validade é muito curto. E o que acontece hoje em Oliveira de Frades é que existe uma necessidade grande de
não de fazer novas estradas, mas de compor, de melhorar e de conservar aquelas estradas que existem, porque nós temos muitas estradas onde o próprio nome é demasiado pomposo, são buracos com estrada. Já estamos a falar em estradas, doutor. O que é que me dizem em relação à rede de transportes públicos do Conselho? Isso é mau. O transporte público A sua candidatura tem algumas propostas concretas sobre este assunto, doutor? Tem. A minha candidatura tem propostas sobre este assunto e o que nós queremos, e aliás isso até parte de um acordo entre os vários candidatos do Partido Socialista, nós queremos que exista uma rede de transportes entre os 3 concelhos de Lafões que assegure a circulação frequente e com qualidade das nossas populações respectivas, mas também entre as freguesias e a vila. Não existe uma rede de transportes devidamente organizada, não existem horários compatíveis com aquilo que são as necessidades das pessoas, aquilo que é a hora de entrada e de saída das fábricas, onde uma parte considerável da população de Oliveira de Frades trabalha, e portanto aqui há um trabalho grande a fazer. Mas há também um trabalho que não passa só por ter grandes autocarros a fazer este tipo de tráfego entre as freguesias e a vila. Há também uma rede que nós queremos montar com pequenos autocarros, Mas seria um serviço municipal, era doutor? Serviço municipal. Que trouxesse as pessoas, e isto articuladamente com outras entidades, nomeadamente com o Centro de Saúde, nomeadamente com a Misericórdia, que trouxesse as pessoas à sede do Conselho para irem ao médico, para irem aos tratamentos, enfim, onde articuladamente com as instituições e com as necessidades das pessoas nós conseguíssemos que principalmente os mais idosos, os mais necessitados, tivessem a possibilidade de serem devidamente acompanhados pelos médicos, serem devidamente acompanhados nas consultas de fisioterapia e tudo mais que só existe na sede do Conselho. E nós não queremos que, seja quem for, deixe de ser tratado convenientemente porque não tem transporte. Portanto, digamos que há uma micro-rede mais complexa e que terá que articular com mais entidades, mas que queremos que exista e que garanta que as pessoas vêm à sede do Conselho e têm acesso a tudo aquilo que os que vivem na sede do Conselho têm. Falar em pessoas, doutora, que política se prevê, se for eleito, para o apoio à população mais idosa, pois isto também, o Oliveira de Frades é um concelho também já com algum envelhecimento, tem algumas propostas para o apoio a esta camada da população, doutor? Tem algumas propostas. Para além disto que estava a falar da rede de transportes, que outras medidas? Olha, tenho propostas. Uma, acabei de dizer que eu quero que as pessoas não deixem de ser devidamente cuidadas com acompanhamento médico e medicamentoso e tratamentos pelo simples facto de viverem nas freguesias mais distantes. Quero que elas venham. Eu também quero que as pessoas mais idosas tenham uma atividade permanente ao longo do ano. Existe um programa em Oliveira de Frades, denominado Fica Ativo, mas só as pessoas que vivem na vila têm acesso. Eu quero que as pessoas das freguesias tenham a possibilidade de, durante o ano, terem atividades vocacionadas para elas, atividades de convívio, atividades de valorização da própria pessoa. Há muitas pessoas que vivem nas freguesias que exerceram a sua atividade, a sua profissão, e que são úteis ainda, que podem ser úteis aos mais novos, podem colaborar com a sociedade civil e sentirem-se úteis, sentirem-se realizadas, e eu quero que elas se sintam realizadas todo o ano. Eu sou contra uma política que está instalada em Oliveira de Frades de levar os idosos a fazer 2 ou 3 passeios por ano e depois fazem-se assim uns mega passeios, leva-se quanto mais gente melhor, que há mais nas vistas, assim, umas 1000 pessoas, uma coisa do género, alugam-se imensos autocarros
depois faz-se um almoço bem recheado, e pronto, e as pessoas vão embora, muito agradecidas ao Sr. Presidente da Câmara, ou à Câmara, e pronto, e vão ficar esquecidas ali durante mais meio ano, até que haja o próximo passeio. Isso não faz sentido, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas sejam devidamente acompanhadas, sejam acarinhadas, tenham acesso a um resto de anos feliz. Eu quero ajudar a contribuir para a felicidade das pessoas. E deixe-me que diga... Como é que isso a fazer, doutor? Eu digo, é mantendo-as ativas, construção de alguns equipamentos, mas elas se sintam úteis. Isto não passa só pela construção de equipamentos, porque a ideia da construção dos equipamentos, muitas vezes, quer dizer, constroem-se os equipamentos, mas os equipamentos pressupõem que depois existam meios que acabam por falhar. E, quer dizer, nós estamos fartos de ver equipamentos construídos, campos de futebol transformados em eiras, polidesportivos transformados em praias, enfim. Não é isso que nós queremos. Só a construção de equipamentos por si só não é suficiente. É evidente que a construção de alguns equipamentos é útil e isso também faz com que as pessoas se juntem e consigam confraternizar, conviver, e isso é importante. Mas muitas vezes esses equipamentos existem nas freguesias, é preciso recuperar. Nós temos escolas abandonadas, nós temos casas florestais abandonadas, nós temos casas rurais abandonadas que o município pode recuperar e transformar nesse tipo de equipamentos. Mas os equipamentos por si só, pegar nessas pessoas, eu tenho uma visão um bocado diferente deste tipo de coisas. Eu penso mais nas pessoas do que nos equipamentos, porque as pessoas são o cerne da questão. E o que é que me interessa ter muitos equipamentos nas freguesias, depois não tenho os meios? O que é que me interessa ter lá as pessoas que no dia anterior foram à farmácia para buscar os medicamentos que o médico lhes receitou e elas não têm dinheiro para pagar os medicamentos, deixam lá ficar metade ou mais metade dos medicamentos porque não têm dinheiro? Eu quero também afetar recursos para apoiar as pessoas. Elas têm que ter, se não têm possibilidade, todos nós, todos os municípios e o Presidente da Câmara e a representação deles têm que lhes garantir esse tipo de acesso. E é isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas se sintam bem tratadas convenientemente, quero que as pessoas se sintam úteis, não é encostadas, juntá-las ali numa sala, jogar à sueca o dia inteiro. Isso não é sentir-se úteis. Elas sentem-se úteis se colaborarem com a sociedade civil, colaborarem com a escola, colaborarem com o jardim, mostrarem aos mais novos as suas artes, ensinar-lhes como é que se faz, como é que se cozinha, como é que se canta, como é que se produz. Serem úteis, é aí a minha aposta. Não é metê-los num capoeiro. Isso é uma mentalidade que tem que ser ultrapassada. Nós vivemos um paradigma diferente e temos uma realidade diferente. Temos pessoas ainda relativamente novas que já estão aposentadas, mas não têm meios, não têm ao seu alcance, não têm a possibilidade de expressar essa juventude que ainda tem em si e esse conhecimento que querem e podem transmitir. É aí que eu quero apostar. O Sr. falar em artes e no canto, que política cultural é que o Sr. tem prevista para o Conselho? E, nomeadamente, a rentabilização de alguns equipamentos, como o cineteatro, como o museu, o que é que está preparado no seu programa? Olha, uma das primeiras coisas que se fez em Oliveira de Frades, quando o atual Presidente foi para a Câmara, foi encerrar o cineteatro para requalificar o cineteatro. E das primeiras compras que se fez foi comprar os andaimes para executar a obra. Os andaimes foram comprados, estiveram lá montados durante muito tempo, depois foram desmontados e o cineteatro continuou encerrado. Pois a minha ideia relativamente a essa matéria é a de revitalizar aquele espaço. Inclusivamente houve candidaturas para esse fim que foram perdidas. O cineteatro em Oliveira de Frades hoje não está licenciado nem para passar cinema, nem para passar teatro, nem para coisa nenhuma. Perdeu as licenças todas porque
não soube aproveitar as oportunidades e, portanto, morreu. E agora tem que se pegar tudo do princípio e tem que se requalificar. E no Oliveira de Frades, o jovem, eu acho engraçado um estudo que houve aqui há uns tempos, que o Oliveira de Frades é dos conselhos de melhor qualidade de vida. É muito engraçado isto, melhor qualidade de vida. Como é que pode haver? Quer dizer, bom, o autor é que disse que é o conselho com melhor qualidade de vida, mas ele seguramente não vivia em Oliveira de Frades. Em Oliveira de Frades não há cinema, em Oliveira de Frades não há teatro, em Oliveira de Frades não há um local para quem gosta de correr, não há uma pista pedonal, não há uma pista para andar de bicicleta, não há um espaço para que as crianças brinquem com a tranquilidade dos pais. Não existe nada disso. Portanto, é necessário criar qualidade de vida em Oliveira de Frades. E a parte cultural é essencial. É evidente que nós temos que criar um espaço, um centro cultural. O antigo Cineteatro tem que se transformar num centro cultural. Um centro cultural que agregue e potencie aquilo que é a cultura da região. Nós em Oliveira de Frades temos uma cultura rica. Temos arranjos folclóricos, temos associações que se dedicam às mais diversas áreas da cultura, mas depois não têm a possibilidade de demonstrar aquilo que fizeram. Como sabe, quer dizer, não vale a pena eu pintar um quadro ou escrever um livro se ninguém vê o quadro, nem ninguém me lê o livro. Eu tenho que trabalhar para produzir a obra, mas tenho que ter um público. E o público tem que ter um sítio também para se instalar, para ser apresentado e para ser visto. E o antigo Cineteatro de Oliveira de Frades tem que se transformar num verdadeiro centro cultural. E a política cultural tem que ser a de valorização daquilo que é a cultura local. Mas mais... Mas também é um pouco centralizada aqui na vila, doutor. Não centralizada na vila. Tem que haver condições para que nas diversas freguesias se possa desenvolver atividades culturais, mas tem que haver um local onde essas associações, essas organizações que produzem e realizam cultura nas freguesias, depois já venham demonstrar a um público maior, porque senão é como a história do livro. Eu escrevo o livro, mas só os meus filhos e a minha irmã, não sei quem, é que vão ler o livro. Fica num ambiente familiar. Tem que se divulgar, tem que ser para maior. E mais, a cultura, para se desenvolver, também não se pode fechar em si própria. Também tem que ser um sítio onde eu consiga trazer outras visões, outras perspectivas da cultura e da arte e convidar aqueles que produzem e dinamizam a cultura nas freguesias para que estejam presentes e para que vejam as novas realidades e também evoluam. Portanto, mas isso parte aqui sim, aqui nós temos que ter um equipamento, tem que ser centralizado, neste caso, e centralizado, até porque o equipamento existe, tem que ser requalificado, mas que funcione como um polo dinamizador da cultura para as freguesias e um centro atrator que atraia a cultura que é produzida nos diversos pontos do concelho e que ali vão dar mostras do seu trabalho de anos, como sabe, às vezes demora a produzir, por exemplo, uma peça de teatro. E no campo desportivo, doutor, temos melhores ou a situação também não é muito boa? Bom, eu no campo desportivo também tenho uma opinião muito particular e o meu programa também aborda essa matéria. Eu vejo o desporto essencialmente como uma forma de propiciar aos jovens uma atividade esportiva, uma atividade sã, uma atividade que lhes dá a possibilidade de desenvolver harmoniosamente, não só na parte intelectual, mas depois também na parte física. E o desporto eu vejo nessa perspectiva. Portanto, eu tenho que pensar o desporto para Oliveira de Frades como uma forma de ocupação sã das camadas jovens, juvenis, desde os mais pequenos até atingirem a idade adulta.
Se quando me colocou a questão de desporto estava a falar em pessoas que vão a Oliveira de Frades receber ordenados chorudos para ganhar futebol, isso aí eu já não sou tão a favor disso. Eu acho que tem que existir, até em Lafões, eu tenho falado isso com os meus camaradas do partido, da região, tem que existir um intercâmbio entre nós, de forma a que também, conforme eu dizia um bocado da cultura, no que dizia respeito à cultura, também no campo desportivo, também haja intercâmbio, também se conheça outras formas de jogar, outras modalidades, não só o futebol, não se pode pensar só no futebol, há outras modalidades, mas que existisse uma atividade em Lafões virada para o desporto e para os nossos jovens. Agora, na parte dos ordenados, não. Sabe que o grupo desportivo de Oliveira de Frades de maior dimensão, por acaso até se chama Grupo Desportivo de Oliveira de Frades, mas há outros, mas o que tem maior dimensão tem esta denominação. Muita da verba que, e lá está, ainda um bocado me diziam onde é que eu ia buscar dinheiro, está a ver, olha aqui eu ia buscar dinheiro. Sabe que o Grupo Desportivo de Oliveira de Frades recebe da parte da Câmara só de apoio financeiro 75 mil euros. 75 mil euros em dinheiro. Dinheiro que nós sabemos que uma parte considerável vai para ordenados das equipes séniores. E, portanto, o que nós queremos é apostar nas camadas jovens e fazer com que elas cheguem a séniores, mas jogadores, gente de Oliveira de Frades que joga pela camisola. E não tem, com a sua gestão havia um corte aí. Com a minha gestão havia um corte. Havia um corte no dinheiro que se dá para o grupo desportivo para pagar salários, havia não para as camadas jovens. O grupo desportivo de Oliveira de Frades, deixe-me que lhe diga, exerce uma atividade meritória no que diz respeito ao desporto para jovens, crianças e jovens. E, portanto, isso aí sim, eu carinharia e apoiaria até ainda com mais vigor. Não na outra parte. Nós sabemos que uma parte significativa são afetas ali aos vencimentos dos séniores. Não me parece correto. Muito mais na altura que nós atravessamos em que há sérias dificuldades. Como não me parece correto a própria gestão de não saber quanto é que se gasta na luz e dos transportes. O desporto de futebol em Oliveira de Frades, ninguém sabe muito bem por quanto é que fica aos cofres dos contribuintes. Garanto-lhe que eu aí tinha uma margem muito grande para manter a atividade desportiva, mas sem despender tanto dinheiro. Ninguém sabe muito bem quanto é que se gasta, mas a Câmara tem lá funcionários, a Câmara tem viaturas, a Câmara paga a luz, a Câmara paga o gás, a Câmara paga a água. Não deve andar muito longe aí uns 300 mil euros que a Câmara gasta anualmente com o futebol. E há mais desportos para além do futebol, e há um apoio maior que pode ser dado ao desporto, que não sejam, eu ia dizer, profissionais da ordenada. Em termos de instalações, doutor, o Conselho, para além da sede do Conselho, já tem algumas freguesias com instalações razoáveis. Acha que ainda há mais necessidades? Sim. Bom, há mais necessidades. O Conselho, em termos de instalações esportivas, digamos que para aquilo que é a realidade atual está razoavelmente coberto. Mas algumas das instalações esportivas que existem foram construídas como pagamento de votos ou como promessas eleitorais. E eu refiro-me concretamente a 2 pavilhões que foram construídos, um em Arcozelo das Maias e outro em Ribeiradia. Veja que, como não se cruzam os braços para pensar antes, como não foi pensado aquele investimento, não foi pensado na população, no crescimento demográfico, no movimento dos jovens para a sede do Conselho, para as aulas, enfim, como não foi pensado nisso, foi pensado unicamente em
em aspectos eleitoralistas, o que acontece é o seguinte: aqueles pavilhões não tiveram qualquer comparticipação por parte de entidade nenhuma. Ninguém comparticipava. Um pavilhão, não havendo um estudo da utilização e da utilidade do pavilhão. Isso custou aos cofres do município 1.200.000 euros. Cada pavilhão custou 600.000 euros. Sabe que em Oliveira de Frades está a ser construído, está praticamente pronto. Eu penso que até o PSD vai inaugurá-lo amanhã com um jantar convívio da apresentação dos candidatos. A inauguração penso que vai ser amanhã com esse jantar. Devia ser para o desporto, mas enfim. Mas esse pavilhão construído em Oliveira de Frades não tem nada a ver com os outros pavilhões. É um pavilhão com outra dimensão, um pavilhão com outras potencialidades, é um pavilhão com outra grandeza. Esse pavilhão custou à Câmara um pouco mais de 200.000 euros. E agora diz assim, então como é que é possível? É possível porque esse pavilhão foi comparticipado. Em cerca de 90%, a Câmara gastou 200 e tal mil euros, chegou a 300.000, o resto foi comparticipado pelo POVT. Os pavilhões de Arcozelo e Ribairadi, não havia ninguém que comparticipasse aquilo, teve que ser com empréstimos bancários contraídos pelo município. Há quem diga que foi dos cofres do município. Não, foi com um empréstimo bancário contraído pelo município, empréstimos a 15 anos. O que quer dizer que já este Presidente não vai estar na Câmara, ainda uma geração inteira vai andar a pagar aquilo. E deixe-me só para concluir, com um problema, como não foi pensado, e como a grande escola, a mega escola, está a ser construída em Oliveira, como foi, este pavilhão está praticamente pronto, e vai ser construído, está a ser reconstruído o pavilhão da escola secundária. Oliveira de Frades vai ter 2 grandes pavilhões, que vai propiciar o desenvolvimento de atividades esportivas de todos os jovens do concelho, porque eles vão todos para Oliveira de Frades para ter as aulas, e os pavilhões de Arcozelo e Ribairadi, onde se gastou 1.200.000 euros, que vão ser pagos em 15 anos, vão ter uma utilidade muito diminuta, porque os jovens não vão lá estar. Não sei, já serviram para uma missa, e já serviram para um jantar. Então é multiuso. Vai ser para multiusos, sim. E está a ser bem pensado o centro escolar de Oliveira de Frades? Qual centro escolar? Está para ser construído um centro escolar. Repara uma coisa. Eu vou tentar sintetizar isto rapidamente, mas para construir o centro escolar em Oliveira de Frades foi feito o seguinte: foi feita uma escolha de um terreno que fosse aquele que tivesse melhor localização para construir o centro escolar. Estudou-se qual era o sítio, foi identificado, o terreno foi comprado, 200.000 euros. Depois mandou-se fazer um projeto para a construção desse centro escolar. Também foram umas dezenas de milhares de euros. E depois, houve alguém que disse: se os miúdos que estão na EBI passarem para o mega agrupamento, para a escola secundária, a EBI fica sem alunos e pode lá ser construído o centro escolar. E depois de ter comprado e pago o terreno, depois de ter feito o projeto, de se ter candidatado, e o projeto está financiado, foi aprovado o financiamento do centro escolar de Oliveira de Frades, você sabia, teve aprovado, 1.200.000 e tal mil euros, 1.300.000, foi aprovado. Tudo aprovado, era só dar início à obra. Desistiu-se porque apareceu a escola EBI vazia. E, portanto, desistiu-se do projeto, desistiu-se da ideia e desistiu-se da candidatura, perdeu-se o dinheiro. Agora não há financiamento para o centro escolar a ser construído na EBI. Mais neira. Eu não sei, eu nunca faria isso. Eu depois de comprar um terreno para fazer uma casa e mandar fazer o projeto, depois se me oferecesse um barraco num sítio qualquer, eu não desistia daquilo. Eleito, qual vai ser a sua solução? A minha solução é conhecida já há 4 anos. Eu tinha uma solução que era da construção de 2 centros escolares. Mas deixe-me só dizer que, relativamente à EBI, ela não tinha rodas, ela nunca saiu lá. Era um sítio excelente para fazer uma universidade sénior, para ter os séniores ocupados, um sítio excelente para atividades culturais, um sítio excelente para fazer muitas coisas, porque ninguém o tirava de lá. Era propriedade do Ministério da Educação, mas não sabia. Se eu for eleito, eu tenho um projeto
Para este caso em concreto, eu tenho uma proposta de alteração da carta escolar e vou construir 2 centros escolares. Não faz sentido construir um centro escolar em Oliveira de Frades e os alunos de Ribeiradia e Arcozelo das Maias continuarem nas escolas primárias antigas, que é o que se pretende fazer. Não. 2 centros escolares. Um em Oliveira de Frades, mais pequeno, não precisa ter a dimensão de um que agrega tudo, mas um centro escolar que abrange a população de Ribeiradia e Arcozelo e uma boa parte da população de Pinheiro, e já estamos a falar em 3 mil, uma população de 3 mil, mais ou menos 3 mil pessoas, 3.500, e um centro escolar para lá, onde já existe um pavilhão. Então vou aproveitar o pavilhão que já está construído, não é? Já lá está já existe um pavilhão, construo a escola e faço um centro escolar ali para abranger aqueles alunos que passam a chegar muito mais cedo a casa. Sabe que os alunos de Ribeiradio perdem 3 horas por dia comparativamente aos alunos de Oliveira de Frades, porque os de Oliveira de Frades saem de casa e estão na escola. Os de Ribeiradio têm que fazer mais de 20 km. Mais de 20 km se fossem sempre a direito, quando Nacional 16, fazem mais, porque dá para ali umas voltas e tal, deixaram-nos aqui acolado. Saem muito mais cedo de casa, chegam muito mais tarde a casa, não se lhes pode exigir o mesmo rendimento escolar. Eu quero igualdade de oportunidades. Aproveitar já o facto de existir um pavilhão, eu defendi um pavilhão, sempre defendi, um pavilhão para servir Ribeiradia e Arcozelo, não é 2. Mas já que lá está o pavilhão, aproveitar o pavilhão, construir o centro escolar, fixar lá os jovens, fixar lá as populações, criar meios de desenvolvimento e de crescimento daquela zona. Não é tudo em Oliveira de Frades, sabe? Só há duas estratégias de desenvolvimento. Uma em que se cria um polo muito forte e que se espera que irradie o desenvolvimento e o crescimento para aqueles que ficam lá longe, tipo capilar, e há um outro que é de constituir vários polos de desenvolvimento, um endógeno, outro exógeno, construir vários polos de desenvolvimento que articulam entre si e que se desenvolvem harmoniosamente. Em Oliveira de Frades foi seguido o primeiro de criar um grande polo e de desertificar as freguesias. Isso está a acontecer. Muita gente das freguesias hoje vive em Oliveira de Frades, comprou um apartamento em Oliveira de Frades e vive em Oliveira de Frades. E eu percebo porquê. Porque os filhos estão a um passo da escola, porque estão ao lado da farmácia, porque estão ao lado do multibanco. A Arcozelo das Maias não tem multibanco. Se eu vier lá e precisar de dinheiro, ou pede emprestado ou tem que ir à freguesia ao lado. É uma freguesia grande. Não faz sentido. E este modelo de desenvolvimento que existiu no passado e continua a existir, porque o que se faz é continuar. Não se sabe fazer de outra maneira. Isto é seguir um trajeto que vem. Tem feito com que as freguesias cada vez tenham menos população, a sede da vila se desenvolve, mas em prejuízo daquilo que se vai transformando em paisagem, que são as freguesias. Eu quero mudar isso. E que outros apoios, doutor, pretende oferecer aos alunos, especialmente àqueles mais carenciados? Pois, o que eu pretendo é oferecer apoios aos carenciados, porque se foi seguida uma política que era de apoios para todos. Eu lembro-me que, se calhar, os filhos dos irmãos Martins da Marti Ferro, se viviam em Oliveira de Frades, tinham direito a ter livros de aula. Não faz sentido. Eu lembro isso, e aliás isso foi uma discussão que não foi até já neste mandato, já do anterior, em que o próprio Presidente da Câmara e o Vice-Presidente, um tinha direito para os livros dos filhos e outro tinha direito para os netos. Isto não faz sentido. O apoio social é uma forma de nivelar as igualdades de oportunidades, é todos terem igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades é dar oportunidade aos que não têm, não é de dizer àqueles que já têm todas as oportunidades, já agora ofereço-te este brinde, que isto aqui não é uma oferta de brindes. Não é? Portanto, o que eu quero é, efetivamente, estar muito atento a essa matéria e apoiar aqueles que precisam. Isso sim, vou apoiar todos que precisam. E mais, o que eu quero é apoiar desde o jardim de infância até ao 12º ano, porque também os apoios que vão existindo são só até determinado, que é o número. Os apoios em termos de manuais, os apoios de refeições, em termos de manuais, em termos de refeições, em termos de tudo de equipamento escolar, o que for necessário, em termos de vestuário, de apoio a uma família que não manda o filho à escola porque não tem uma roupa para lhe vestir, então apoio, então por que não apoiar? Isso é que é o papel social e isso é que é dar igualdade de oportunidades.
É isso que eu quero fazer, mas é para quem precisa, não é para quem é do PS. Não quero saber se é do PS, se é do PSD, se é do CDS, não. É uma análise criteriosa à situação familiar, ao aluno, e ajudar com tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Afetar meios para aí também. São as chamadas AECs, doutor, as atividades de enriquecimento curricular. A Associação Nacional de Municípios, parece-me que agora se desligou desta obrigação, digamos assim. Qual vai ser a sua atitude perante, enfim, esta posição da Associação Nacional de Municípios? A autarquia vai deixar, se for eleito, vai deixar de apoiar estas atividades? Não. Se eu for eleito, estas atividades vão continuar a ser apoiadas. Quer dizer, o que a Associação Nacional de Municípios diz, fica com ela. Sabe? O entendimento que eu tenho da Associação Nacional de Municípios é que é uma espécie de sindicato dos presidentes das câmaras. Mas ninguém tem que seguir o que a Associação Nacional de Municípios diz. Eu acho que as atividades extracurriculares, as denominadas AECs, são uma conquista das nossas crianças, dos pais, da sociedade de uma maneira geral. E nós não podemos, assim, com a maior das facilidades, quer dizer, em fim de mandato de Presidente da Associação Nacional de Municípios, dizer, pá, eu agora vou-me embora, olha, entendem-se com isto. Não. Os municípios são financiados pelo Estado. Os municípios não é que gastam o dinheiro com as AECs. Os municípios são financiados pelo Estado. Os municípios contratualizaram com a Administração Central, que recebiam da Administração Central os meios financeiros para que existissem as atividades de complemento e apoio curricular. Portanto, essas atividades são financiadas pelo Estado. O que o município faz é intermediário na afetação destes meios, na seleção dos professores, na organização dos trabalhos. Mas aceitaram fazer isto pelas crianças, acho eu. Se não foi, mal seria. E, portanto, e pelas crianças estas atividades têm que continuar. As crianças têm que continuar a ter a possibilidade de ter acesso a uma língua para além da língua portuguesa. As crianças têm que ter a possibilidade de se expressar com educação física, portanto, desenvolvimento harmonioso. Sabe, é desenvolvimento harmonioso. Desenvolvimento não é só intelectual. Senão nós daqui a pouco temos aí uma espécie de girinos, né? Que são os tipos com as cabeças muito grandes e uns corpos pequeninos. Tem que ser tudo. As AECs é um complemento daquilo que já é o ensino regular. Tem que se manter. Temos que ser cuidadosos, temos que ser rigorosos nos gastos, mas, em primeiro, quer dizer, por amor de Deus, pelo lado estão as crianças e está o desenvolvimento. Foi um grande salto, as AECs, temos que continuar com ele. Muito bem, doutor, estamos a esgotar o nosso tempo. No seu programa de candidatura prevê a construção de mini-hídricas e a criação de novas fontes de energia renovável. O doutor pode-me clarificar estas propostas? Olha, eu entendo que nós, para termos desenvolvimento, temos que apostar em matérias que nos autonomizem. Em Oliveira de Frades, aqui há uns anos, era presidente da Câmara, o Dr. Carlos Rodrigues, foram instaladas as torres eólicas. As torres eólicas, instaladas no mandato de Carlos Rodrigues, são uma grande fonte de receita do município. A ele, ao trabalho dele e dos vereadores que o acompanhavam naquela época, se deve uma boa fatia da folga que o município tem em termos de receitas. E os municípios têm que caminhar para isto. Por isso é que a minha aposta também é, quando eu falo nas pessoas, nas famílias, nas empresas, eu falo neles, mas não falo em dar-lhes dinheiro. Eu falo neles no sentido de os ajudar a criar riqueza, e criar bens transacionáveis. Um dos problemas que Portugal atravessa é de ter apostado em muito betão e não ter apostado em bens transacionáveis. Enquanto nós fazíamos estradas, os alemães faziam Mercedes. Não é? E, portanto, estes bens transacionáveis é que autonomizam os municípios. Não, os municípios são sempre dependentes das transferências do Orçamento de Estado. Alguns exclusivamente. E, portanto,
Isto trata-se de investimentos reprodutivos, é investir para colher. E por isso, naquilo que for possível, se nós temos cursos de água, se nós temos ventos, se nós temos sol, temos que apostar nisto apostar hoje para ganhar o dia da manhã. E é isso que nós temos que fazer. Temos que ser competitivos. E tem alguns pontos concretos já para as manias, doutor? Temos que fazer estudos de caudais, portanto, não tenho estudos aprofundados sobre essa matéria em concreto do local. Isso quer dizer, nós temos algumas ideias, mas esses estudos em concreto, o que nós temos é a convicção de que é uma aposta que tem que ser feita para autonomizar as finanças municipais, para que haja receitas para as apostas que nós queremos fazer. Apesar de sabermos que inicialmente vamos ter um certo investimento. Repara, os casos que falamos aqui dos pavilhões, eu invisto em pavilhões, o dinheiro está investido, que nunca dá um cêntimo de lucro. O que nós queremos é apostar para que dê vários cêntimos de lucro, para que possamos depois redistribuí-lo por aquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, isso implica alguns estudos, como sabe, mas que nós, de imediato, poremos em marcha para depois fazermos essas apostas e candidatarmos e vermos efetivamente o que é que pode ser feito, que receita podemos arrecadar a partir daí, mas tem que ser em investimentos reprodutivos para as pessoas, para as famílias, para as empresas e para o próprio município. Doutor, chegamos mesmo ao fim, vou deixar-lhe mais 2 a 3 minutos para uma mensagem aos seus munícipes. Bom, eu agradeço-lhe essa oportunidade. O que eu tenho para dizer aos meus munícipes é que os tempos que vivemos são diferentes e as pessoas têm que pensar no momento de expressarem a sua escolha naquilo que querem. Em Oliveira de Frades as pessoas têm dois potenciais vencedores muito diferentes, completamente diferentes, e por isso nas apostas, nas atitudes, na maneira de ser e estar e nos objetivos, nos projetos. Por isso a escolha não é assim difícil. Agora as pessoas têm que decidir se querem manter o que está ou se querem alterar este estado de coisas. Eu, como é evidente, e com estes segundos que me disponibiliza, eu gostaria de lhes dizer que devem apostar numa alternativa, numa mudança mais adaptada àquilo que são os nossos tempos e àquilo que é o futuro que eu quero para Oliveira de Frades e para os seus cidadãos. E deixe-me dizer-lhe um apelo muito especial às pessoas que neste dia ficam em casa e não vão votar. A abstenção tem sido sempre muito grande, mas eu creio que nestas eleições, com a forma como as pessoas hoje em dia veem os políticos, com a forma como veem a política, com a forma como veem as suas transtornadas por causa dos políticos, as pessoas estão muito descrentes da política. Mas as autárquicas é uma forma diferente da política. As pessoas estão sempre em primeiro lugar. E eu acho que elas não devem olhar para mim e ver um político. Eu não sou um político, eu sou um técnico que gosto da política e que estou disposto a empenhar-me e a dar o meu conhecimento e o meu tempo para elas. Eu gostava que essas pessoas que normalmente ficam em casa, mais de 50% das pessoas nas últimas eleições não foram votar. Agora fala-se que mais gente não irá. Eu ouço muita gente, eu estou chateada com isto, nem vou votar. Isso é um erro. Se estão chateadas, vão votar. Vão votar numa nova oportunidade, numa nova escolha, num novo projeto. O meu apelo é essencialmente para esses. Vão votar, façam as escolhas. E depois também assumam as consequências da escolha que fizeram. Porque ficar em casa não é assumir responsabilidades. É lavar as mãos como Pilatos. E eu isso acho que é uma atitude que não deve ser seguida. Essa não é a minha atitude, é por isso que eu sou candidato. Apesar do que se passou há 4 anos e do que eu passei durante todo este tempo, eu estou aqui outra vez. Eu estou aqui para lutar pelas pessoas, de Oliveira de Frades, pelo desenvolvimento, pelo crescimento e por todos nós, pelo nosso futuro. Muito bem, doutor, muito obrigado.
Seus ouvintes, foi a entrevista com o Dr. Porfírio Carvalho, candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, candidato pelo Partido Socialista. Amanhã teremos a última entrevista referente ao Conselho de Oliveira de Frades. Então, até amanhã.